Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava logicamente por cumprimentar a senhora diretora, também referir que relativamente à audição que foi referida, também temos todo o interesse em que ela se realize brevemente, a audição relacionada com as questões da sanidade, porque aquilo que nos chega é que é um problema premente e que é importante ouvir a Direção-Geral, até porque também é importante ouvirmos a Direção-Geral antes de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado sobre esta e sobre a outra questão. Relativamente à matéria que tratamos aqui hoje, nós desde o princípio tivemos a noção de que, para além da questão da fraude económica, que muito rapidamente foi classificada, também havia aqui um problema de segurança alimentar, uma vez que a questão relacionada com a existência de produtos que não estavam rotulados, o vender gato por lebre, vender carne mais barata, como se fosse carne mais cara, viemos a perceber por este problema, ou ao investigar que eventualmente havia outras, nomeadamente outros produtos na carne que não seriam aceitáveis. E também nos veio colocar e viemos descobrir algumas questões relacionadas com aquilo que é a entrada dos cavalos, da carcaça de cavalo na alimentação, da carne de cavalo na alimentação, que teria algum problema de rastreabilidade, mas que já nos referiu agora e que teria oportunidade de chegar lá. Os problemas e os produtos que foram detectados, nomeadamente, e nós já ouvimos aqui a DECO, já ouvimos a ASAI e já ouvimos o INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Alimentar, Agrária e Veterinária, assim é que é. Destas três audições percebemos que havia a presença e foi noticiado na comunicação social, havia a presença de sulfitos em carne picada, havia a presença de alguns micro-organismos e, nomeadamente, até a fenilbutazona. A senhora diretora disse-nos agora que nos países que referiu que foi detectada não foi em Portugal, mas que falou em sério país, em Portugal também foi, sim. Mas não foram detectadas. Não foi detectado. Mas, entretanto, a DECO tinha dito que nos seus estudos tinha detectado, e, aliás, a ASAI até nos disse que os laboratórios não estavam preparados, o laboratório da ASAI, para fazer esta detecção, e estavam agora a reajustá-lo para fazer esta análise e esta investigação. E aquilo que podíamos estar, eu já utilizei aqui a palavra falência, outros grupos parlamentares usaram falha, temos aqui um problema ao nível do sistema de segurança alimentar europeu. Temos ou não a ouvir a opinião da Direção-Geral sobre esta matéria, uma vez que estamos na presença de cavalos que vêm da Roménia e depois são produtos processados em França e depois são comercializados em Portugal através do Luxemburgo. Há aqui uma grande cadeia e se atravessando a Europa toda sai aqui ou não uma falência ou uma falha no sistema europeu. E se também no sistema português houve essa falha, percebemos também já aqui nas audições que toda a carne onde houve problemas, ou todos os produtos processados também onde houve a detecção de carne de cavalo foram produtos importados e não tinham a origem em Portugal. Mas relativamente ao sistema europeu, e já referi aqui a ASAI, disse-nos que teve que readaptar os seus laboratórios, que também não pesquisava a presença de salmonelas, que foi referido aqui, por isso houve aqui a necessidade também de alguma adaptação em função desta nova realidade. E o que eu perguntava é se esta realidade também obrigou que houvesse alguma adaptação dos programas da Direção-Geral, dos planos, das rotinas em termos de acompanhamento e em termos de rastreio, ou tudo aquilo que fazem neste momento já faziam para detectar estes problemas. Outra questão tem a ver com como é que a Direção-Geral acompanha esta matéria. A senhora Diretora já nos referiu aqui algumas iniciativas que estão a fazer. Como é que isto se cruza com a ASAI, se elas funcionam em paralelo ou não, com outras estruturas públicas de acompanhamento, se fazem em articulação, se em separado cada um faz as suas iniciativas e, nesse caso, como é que reportam umas estruturas
a outra, uma vez que quem tem competência de investigação e competência de atuação em termos de sanção é a ASAI. E por isso... Exatamente, em termos criminais. Por isso, perceber como é que fazem essa articulação. Saber também se a Direção-Geral tem planos de atuação em função desta nova realidade encontrada, nomeadamente a presença de sulfitos era detectada e era indicada nos estudos da DECO. Não sei se a DECO transmite aquilo que são as detecções à Direção-Geral, pelo menos indicou-nos aqui que transmitia à ASAI, a ASAI confirmou a recepção daquilo que são os seus estudos sobre determinadas matérias. Se isso obrigou a Direção-Geral, por exemplo, a ter atenção a essas matérias, a presença de alguns produtos que não são proibidos, que não são permitidos, também detectou a ASAI nos talhos a conservação de carnes abaixo, a temperaturas acima daquilo que era permitido, e por isso os planos de ação da Direção-Geral também se adaptaram em função destas realidades detectadas. Outra questão que perguntava é e já estamos no limite do tempo, não é? O INIAF, quando aqui esteve, referir-nos a alguns problemas de funcionamento, nomeadamente relacionados com recursos humanos e com formas de gestão dos laboratórios. Se a Direção-Geral vê isso e estas limitações, que há até limitações decorrentes da situação financeira do país, como impedimentos a uma correta intervenção, e se isso pode determinar falhas de funcionamento nestas estruturas que possam ou não ser pertinentes. E, por fim, a questão da rastreabilidade de cavalo, também viemos a perceber agora no decurso deste problema, até porque se as pessoas aí fora souberam que nós íamos fazer audições em torno desta matéria, chegaram-nos algumas questões. Por exemplo, o grupo parlamentar do PCP escreveu uma senhora a dizer que lhe tinham sido roubados uns cavalos e que ela soube, porque houve depois um processo junto da GNR, não sei se é um processo crime, há de ter uma denominação, um processo de investigação, e que os cavalos entraram no matadouro porque o sistema de identificação dos cavalos é diferente dos outros, tem um sistema mais difícil. Aliás, a ASAI confirmou aqui uma rastreabilidade mais difícil no cavalo do que nos outros animais. Uma empresa de produtos informáticos vem-nos cá dizer que nas bases de dados sobre o acompanhamento de carcaças, o cavalo, por exemplo, não constava, que é a database que ouvimos aqui há pouco tempo, e por isso o cavalo tem mais dificuldade em ser rastreado, e por isso já ouvimos agora esta questão do passaporte, nos parece importante, até porque há outros problemas aqui com os cavalos. Quem vive no mundo rural percebe isso, com animais abandonados que não se consegue identificar, uma série de problemas que colocam até de segurança, e esta matéria é uma matéria importante, e perceber se isto já vem na sequência deste problema. Esta questão do passaporte, ela já estava a ser trabalhada antes de percebermos que há aqui um problema de rastreabilidade com o cavalo que entra na alimentação humana.